com as nossas atitudes. E ó Senhor, que o teu sangue esteja sobre a nossa vida, Jesus, para nos lavar e nos purificar, Senhor, de toda imundícia do nosso pecado, Senhor. Que o Senhor possa falar conosco, Senhor, de maneira sobrenatural. E nós possamos ouvir a tua voz essa noite, Senhor, através da tua santa e bendita palavra. Que os céus se abram, Senhor, e a tua presença também seja, Pai, notória, vista em cada casa, em cada lar, Senhor, em cada família da tua igreja, no meio deste povo, Pai, Senhor, no meio de cada um, ó Deus, que congrega aqui nesta casa, e daqueles que nos acompanharão, que cultuarão conosco esta noite, Senhor, através da sua casa, na sua live, Senhor. Que a tua presença possa ir, ó Deus, para mudar história, para mudar vidas, para mudar corações, para fazer, ó Deus, Senhor, milagres acontecerem, Senhor, meu Deus, neste lugar, em cada lar, Senhor, em cada família, Senhor. Entra com a tua providência, entra com o teu milagre, Senhor, entra com o teu grande favor. É o nosso clamor a ti, meu Deus, e nós assim clamamos em nome de Jesus, aleluia. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Nós nos achegamos para adorar a Deus mais uma vez. Vamos louvar os hinos da nossa harpa. Nossa irmã Sônia vai nos ajudar. E assim nós vamos louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Você que está aí na sua casa também, adore, exalte e glorifique ao Senhor conosco. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor e a todos que estão em casa também. Vamos louvar, irmão, o hino 141 da nossa harpa. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso, paz me faz sentir, doce a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar nas
regimento do meu Jesus, para seu reino me conduz pelo jardim, pela cruz. Lá ficou morto velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regimento do meu Jesus. Vamos louvar, irmãs, o hino 84 da nossa harpa. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa ir. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Um terremoto e vento após, do céu um fogo e muito furor. Ouviu Elia minha voz, voz do Eterno, voz de amor. Aleluia, Jesus.
de Estevão viu o céu aberto e viu a mim apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Aleluia, Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus. Hoje é o capítulo de número 14 de Josué. Irmã Diva, pode vir fazer a leitura, por gentileza? Irmã Diva vai conduzir a leitura. Depois já vou pedir para a Mari já preparar um hino para louvar o Senhor, para que nós possamos tirar nossos dízimos, as nossas ofertas, e já na sequência entrarmos então na ministração da palavra desta noite, onde nós vamos estar falando sobre as 7 taças da ira de Deus. 14. A paz do Senhor para a igreja, paz do Senhor para os irmãos que estão nas suas casas, nos assistindo por esta live, onde estamos juntos, adorando e glorificando o nome do Senhor. Mais um dia para nós aprender aqui, né? É tão bom esse período de aprendizagem, que a gente vai renovando aquilo que a gente já aprendeu e vai descobrindo mais coisas. Muito bom. Vamos ler a leitura no livro de Josué, capítulo 14, que nos fala sobre a herança das tribos. Isto, pois, é que os filhos de Israel tiveram herança na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, Josué, filho de Nun, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhe fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, acerca das 9 tribos e da meia tribo. Porquanto as 2 tribos e a meia tribo já dera Moisés herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre eles, porque os filhos de José eram 2 tribos, Manassés e Efraim, e aos levitas não se deu herança na terra, senão cidades em qualquer em que habitassem os seus arrebaldes para o seu gado e para os seus bens. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus,
em Cádiz Barnea, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barnea a espiar a terra, e eu lhe trouxe respostas, como sentia o meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será a tua e de teus filhos em herança perpétua, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora, pois, que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje tenho já 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou aquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. E antes o nome de Hebrom era Kiriaete Arbá, porque Arbá foi o maior homem entre os anequins, e a terra repousou da guerra. Aleluia. Amém. Vamos orar para que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, né? Continue derramando a sua graça sobre nossos corações. Maravilhoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, nós te glorificamos nesta noite por estarmos aqui na tua presença, onde estamos aqui, ó Deus, glorificando o teu nome e aprendendo de ti. Fala conosco, derrama a tua graça, a tua unção, vem nos abençoar ricamente. Visita nesta noite, Jesus, os lares, as famílias que estão reunidas assistindo esta live. Vai derramando da tua graça sobre os corações, vai renovando as forças, vai, Deus, trazendo alegria, gozo e paz aos corações. Toma-nos em tuas mãos nesta noite, ministra a tua graça e o teu poder, usando os teus servos, ó Pai, que irão ministrar a tua palavra, para que nesta noite o teu Espírito Santo de Deus se faça presente entre nós, e assim, ó Pai, derrame da sua graça, nos dando sabedoria e entendimento, para que possamos compreender a tua palavra e o teu nome ser glorificado hoje e para sempre. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Nossa irmã Mari vai vir louvar o nome de Jesus. Enquanto isso, nós vamos adorar a Deus, entregando no altar do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Louve ao Senhor conosco, esteja aí atento também na sua casa, adorando e exaltando o nome desse Deus maravilhoso. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Também cumprimento os que estão em casa com a paz do Senhor Jesus. Eu peço que as irmãs me ajudem a um louvor facinho.
Seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que um louvor alcance o trono do Senhor, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. A prisão não é eterna, vai passar, e quem crê jamais desiste de cantar, porque toda vez que uma canção é transformada em oração, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. Um terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que me cercam vão cair. Quando não há o que fazer, é muito forte a minha dor. Levanto as mãos pros céus e louvo ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção tão alta que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer e o inimigo vai ceder, porque não há cadeias longas. Aleluia, 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 aleluia. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e outros presos ouviam, e de repente houve um grande terremoto, e os alicerces da prisão foram abalados imediatamente. Todas as portas se abriram e as correntes de todos ficaram soltas, e eu declaro que correntes aqui serão soltas pelo poder da oração. Aleluia! Um terremoto vai acontecer.
Aleluia, glória a Deus. Querido, nós já vamos entrar então na ministração da palavra. Pastor Paulo, por gentileza, nosso querido amigo, tem sido uma ferramenta de Deus aqui para nós todas as sextas-feiras, enquanto a gente se arruma aqui. Hoje nós vamos estar terminando então, se assim o Senhor nos permitir, a questão da grande tribulação. Nós passamos aqui sexta-feira retrasada sobre os selos, semana passada falamos sobre as trombetas, e hoje nós pretendemos falar sobre as taças. Vamos ler então Apocalipse capítulo 16, que é onde estão relatadas as 7 taças da ira de Deus. Apocalipse capítulo 16. Vamos ler então aqui a palavra do Senhor, para que nós possamos entender aquilo que temos para o Senhor tem ao nosso coração. Pastor, me ajuda aqui por gentileza, só tira aqui para mim, para a gente adiantar. Diz assim a palavra do Senhor: ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide, derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgaste estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dados a beber, e são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor, blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias, das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais. Se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, não veja a sua vergonha. Então se ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. Ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes. Caíram a cidade das nações. Lembrou-se Deus da grande Babilônia para lhe dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande.
Amém? Os irmãos podem se assentar. Você que está aí na sua casa acompanhando conosco, nós queremos convidá-lo então para este momento abençoado. Vou aqui passar a palavra ao nosso amigo pastor Paulo. Seja mais uma vez bem-vindo a esta casa, para que nós possamos comentar então, né, pastor? Só se eu quiser dar uma relembradinha, só para os irmãos se situarem, né, do que nós estamos falando, e aí então nós já vamos entrar na questão das taças, que é a última etapa, né, da grande ira do nosso Senhor. Amém. Agora sim. Paz do Senhor, irmãos, amém. Todos os irmãos que estão também online, nos assistindo. Estamos finalizando hoje o período de juízo que está profetizado para a tribulação e o começo de uma nova fase que está determinada já em Apocalipse. Nós falamos sobre 7 sequências ou 7 símbolos desses juízos de Deus, que são os 7 selos do Apocalipse. Falamos sobre os 4 animais, aliás, os 4 cavaleiros, né, que são libertados na abertura de cada selo. O 5º selo, João tem uma visão das almas que foram mortas, martirizadas, que estão embaixo do trono de Deus. No 6º selo, quando abre-se o 6º selo, vê-se então chuvas de pedras, estrelas caindo, terremotos. No 7º e último selo, quando abre-se o 7º selo, há um silêncio no céu, que fala da expectativa das trombetas que iriam começar a ser tocadas. João então vê o céu aberto, vê 7 anjos se posicionando, e cada anjo com uma trombeta. E então, cada vez que um anjo toca uma trombeta, um acontecimento catastrófico acontece no mundo. Nós falamos isso na sexta-feira passada. A primeira trombeta é tocada e é afetada a terça parte da vegetação do mundo. A segunda trombeta é tocada e é afetado a terça parte dos mares. A terça parte dos animais marinhos morrem e também das embarcações. Na segunda trombeta, quando é tocada a segunda trombeta, João vê, ele fala que como se fosse uma montanha caindo no mar, né? E eu fico imaginando, pastor, um meteoro gigante de grandes proporções caindo no oceano, o tamanho das tsunamis que isso vão ocorrer. Na hora que o terceiro anjo toca a terceira trombeta, é afetada as fontes das águas, e a terça parte da água potável do mundo se torna imprópria para o consumo. Na quarta trombeta, a terça parte do sol é afetada. E aí a gente tem, muito provavelmente, um período de escuridão maior, né, um clima mais frio. Se no período de inverno já tem regiões que acusam, igual no Japão, eu conversando com um missionário no Japão, ele disse que lá na época do inverno dá 15 graus abaixo de zero. Imagina um período em que a terça parte do sol não ilumina mais. Na quinta trombeta que é tocada, é liberado demônios, gafanhotos, em formas de gafanhotos, que vêm para atormentar os homens por 5 meses com um veneno semelhante ao de escorpião. Na sexta trombeta, 4 anjos são liberados para matar a 10ª parte dos homens com pragas. E na 7ª
trombeta, acontece agora a expectativa de uma nova sequência de juízos, que são as 7 taças da ira de Deus. E quando toca a 7ª trombeta, pastor, João fala de uma visão que ele tem no céu. A 7ª trombeta toca, ele vê o templo de Deus no céu, a arca dentro do templo. Isso está em Apocalipse capítulo 10. Tá? Apocalipse capítulo 10, ele fala dessa visão que ele vê do templo, a arca dentro do templo. Ele vê vozes, trovões, relâmpagos, um terremoto acontece. E aí a Bíblia, do capítulo 10 ao capítulo 15, ela vai dar outras sequências. Ela vai falar no capítulo 11 das 2 testemunhas, ela vai falar no capítulo 12 da figura de um dragão perseguindo a mulher, que inclusive a gente vai muito provavelmente citar aqui. Ela fala no capítulo 13 das bestas que saem do mar e da terra, que são o anticristo e o falso profeta. E quando chega aqui no capítulo 15, vai voltar agora a falar sobre as taças da ira de Deus, que é justamente essa visão, no capítulo 15 de Apocalipse, essa visão que João está tendo desse culto que está acontecendo no céu. E aí ele fala aqui no capítulo 15, deixa eu ler o capítulo 16, mas no capítulo 15 ele fala assim: e vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Então João está vendo o céu aberto, e ele vê 7 anjos que têm as 7 últimas pragas, que são os 7 últimos juízos de Deus sobre a terra. Versículo 2 ele fala assim: vi um como um mar de vidro misturado com fogo. É muito importante, todas as vezes que a gente lê Apocalipse, entender que João está tentando descrever o que ele está vendo. Então imagina João falando assim: eu vi parece um mar de vidro misturado com fogo. Então nem ele consegue meio que descrever o que ele está vendo. Ele está vendo alguma coisa no céu. E ele fala assim: e também os que saíram vitoriosos da besta. Ele vê as almas dos mártires que foram torturados pelo anticristo, e da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. E está acontecendo um culto lá. Eles cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Então ele vê esses mártires da tribulação que estavam com harpas nas mãos e cantando esse cântico. Interessante, né, pastor? Assim, eu gostaria só, se eu me permitir, citar aqui um texto, porque nós estamos falando, né, e às vezes a gente não consegue compreender, ou as pessoas têm um pouco de dificuldade, né, que nos ouvem falar de tudo isso, né, porque muito se prega, né, que Deus é amor, que Deus é misericordioso, não é? Que Deus ele, né, tem essa conotação, né, de que as pessoas imaginam um Deus que não vai executar juízo, né? E muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender o livro de Apocalipse, porque às vezes acham que tudo é literal, né? É só uma história, né? Alguma coisa para botar medo nas pessoas, mas no fim das contas, né, Deus vai dar um jeitinho lá. E só para que o pastor possa entrar, né, na questão das taças, e nós vimos esse resumo do que nós já aprendemos, é o que ele diz ao profeta Amós, capítulo 5, versículo 18 a 20. O profeta Amós era um profeta que veio, né, para dar, né, uma cutucada no povo no meio do pecado, né? Sim. E ele diz assim: ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. O que vocês pensam do dia do Senhor?
Aí estava, né, acho que aquela expectativa, todo mundo achando que o dia do Senhor era um dia de festa, né, de alegria, dia de livramento, né, essas coisas assim. Ele fala assim: não, será um dia de trevas e não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso, como alguém que entrasse em sua casa e, encostando a mão na parede, fosse picado por uma serpente. O dia do Senhor será de trevas e não de luz, uma escuridão total, sem um raio de claridade. Não é? Pensou fugir do leão e encontrar urso? E chegar em casa e encostar na parede e é picado por uma cobra. Tem pra onde correr. Fica à vontade, pastor, para a gente entrar então aí nas taças, né, da ira de Deus. Sim, na verdade a descrição dessas pragas aqui é muito simples de entender, né? O texto ele explica-se por si só, né? Então, aqui no capítulo 16, versículo 1, diz que: e ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide derramai sobre a terra 7 taças da ira de Deus. Então esses anjos, eles foram, né, para a terra, saíram do templo e vieram para a terra para derramar essas taças da ira de Deus. Cada taça tinha uma praga diferente. Então o primeiro anjo derramou a sua taça, e diz aqui que os homens foram feridos com a chaga maligna. Os homens foram feridos com uma doença, né? uma enfermidade no seu corpo. Depois o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Se lá na trombeta, na segunda trombeta, a terça parte da vida marinha tinha sido morta, agora toda a vida marinha foi exterminada. O terceiro anjo derramou a sua taça, verso 4, nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então agora todas as fontes de águas, se antes era a terça parte, agora sumiu a água. Acabou a água potável do mundo. E aí, versículo 8: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Então a gente está falando de um calor insuportável. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Ou seja, mesmo diante de todo sofrimento, essas pessoas, elas não se arrependeram dos seus atos, das suas práticas. Pelo contrário, blasfemaram contra Deus. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. Então o anticristo será afetado por essa quinta praga, por essa quinta taça da ira de Deus, e muito provavelmente o anticristo, por ser afetado, vai torturar os homens. Ele vai voltar a sua ira para as pessoas que estão debaixo do seu governo. Diz aqui: por causa das suas dores, por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Então a gente está percebendo que aqui a gente está caminhando para o fim do mundo. Está caminhando realmente para o fim da terra, para o fim de todas as coisas. Pastor, me permite aqui Claro. uma questão, porque quando a gente olha que a primeira taça, ele está dizendo que tem um destino certo, né? Os homens que estão marcados com o sinal da besta. O pastor entende, né, pelo que a gente está vendo aqui, que as pessoas que receberam o sinal, a marca da besta, não tem mais volta? Não tem. Aqueles que receberam a marca, que na verdade essa marca é um grande mistério, né? A gente tem especulações, mas a gente só vai saber quem ficar.
A gente pode especular que é o chip, né, que vai ser implantado, mas só vai saber de fato o que é essa marca quem estiver na tribulação. Mas uma vez implantado, uma vez recebida a marca, não tem mais volta. Tanto é que há uma distinção dos selados de Deus. A gente viu isso sobre os 144 mil. Os selados de Deus, que são os judeus que vão pregar o evangelho na última parte da tribulação, os últimos 3 anos e meio, e os selados do anticristo, que são aqueles que receberam a sua marca, né? E aqui diz o 6º anjo, verso 12: o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Isso aqui é muito, muito interessante, pastor. Por quê? Olha só, voltando para Apocalipse capítulo 12, e a gente precisa entender, é importante a gente entender isso. Apocalipse capítulo 12, verso de número 13 ao 17. Fala assim: e quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a mulher abriu a boca e tragou o rio, a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus Cristo. No momento que o anticristo ele rompe com Israel, né, quando ele coloca a sua imagem dentro do templo, ele começa então a perseguir Israel. Há uma perseguição por parte do anticristo com Israel. Só que a palavra fala que Deus vai guardar Israel. Mesmo com essa perseguição velada do anticristo, nesses últimos 3 anos e meio, Deus vai guardar Israel. Inclusive, os juízos de Deus sobre a terra, que a gente está vendo nessas sextas-feiras, nessas semanas, é tipo uma forma, tipo assim, o anticristo tem outras coisas mais importantes para se preocupar, né? Com tanta morte, tanta catástrofe que vai estar acontecendo, mas ele vai ter uma perseguição velada para Israel. Só que aí o que acontece? Quando o 6º anjo ele lança a 6ª taça, diz aqui que a água do rio Eufrates se seca. Por quê? Porque é o caminho que o anticristo vai usar para cercar Israel. É o caminho que o anticristo e os povos da terra vão usar para poder sitiar Israel. Então todo o caminho ele vai sendo preparado para quê? Para a batalha do Armagedon, para parousia, o momento que Cristo vai descer para livrar Israel. Então isso aqui é um caminho preparado para o anticristo cercar Israel, para que Cristo possa voltar com a sua igreja, tá? E aí diz aqui, versículo 17 e 13: e da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, mesmo com todas a ira de Deus, mesmo com toda essa ação de Deus no mar, nos rios,
nas estrelas, o anticristo ainda assim vai conseguir trazer para ele as pessoas que estão na terra com prodígios e falsos sinais. É tipo assim: não, confiem em mim, nós vamos vencer. E por isso que os homens vão blasfemar de Deus. Então é tipo assim: olha, sabe o que está fazendo isso aqui? É o Deus desse povo aí de Israel. É o Deus deles que estão fazendo isso aí. Nós precisamos exterminar Israel. Nós precisamos ir lá e destruir eles, e varrer eles do mapa. Porque na hora que nós exterminarmos com eles, então isso tudo vai cessar. Mas acreditem em mim, fiquem comigo aqui. E acontecerão, eles vão fazer prodígios e sinais para poder atrair as pessoas para eles, para trazer a confiança para eles. Só que aqui diz aqui: os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha. Olha, nós temos poderes, nós vamos destruir Israel. No momento que nós destruirmos Israel, isso que está acontecendo vai acabar. Todos esses juízos vão acabar. Versículo 15: eis que venho como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu, nem se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Ou seja, eles estão agora se preparando para cercar Israel. Versículo 17: e o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. O maior terremoto da história. O senhor lembra que eu mandei um link? Eu lhe mandei um link de uma reportagem de que os cientistas descobriram que o campo magnético da Terra está se dividindo. O campo magnético da Terra está se dividindo. Eu mandei esse link para o pastor semana passada, né? Eles descobriram que o campo magnético da Terra está se soltando, se dividindo. Isso significa o quê? Que muito provavelmente, quando eles se distanciarem, o campo magnético se separar e se distanciarem um do outro, vai acontecer um racha no planeta. Então os cientistas eles estão se preocupando, né, por causa desse campo magnético. Eles perceberam que está se afastando e se dividindo, né? E tudo isso, gente, é o cumprimento da palavra. Tudo isso, a gente fica, né, a gente fica meio atemorizado, mas é o cumprimento da palavra. Jesus está voltando, e a gente precisa acreditar, entender. Eu gostaria de que o senhor, essa questão que o senhor falou é interessante, porque dá a impressão de que o cientista é mais preocupado com o fim do mundo do que o ser humano em si, né? Dá a impressão de que os cientistas, né, estão pregando mais o fim do mundo do que a igreja. Ou eu estou errado? Com certeza. Na verdade, eu já falei isso aqui e repito: a oportunidade que as pessoas estão tendo de ter esse conhecimento, assim, é muito raro, as igrejas ensinarem isso que a gente está trazendo aqui. E claro, houve um aumento do ensino sobre escatologia por causa da pandemia. Então a pandemia, eu comecei a perceber que muitos pastores, muitos líderes começaram a se preocupar mais em falar sobre isso. Mas de fato é muito raro a gente ouvir falar de um estudo, uma igreja que está promovendo um estudo escatológico, porque parece que isso não dá ibope, né? É verdade. Pastor, um fato interessante aqui, não sei se a gente vai poder comentar dá tempo de comentar sobre isso, é que o sétimo anjo, quando derrama a sua taça, ele cita um lugar, né? A grande cidade foi dividida em 3 partes, e ele diz assim: e as cidades das nações se desmoronaram. E diz assim: Deus se lembrou da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira.
A gente sabe pela história que a Babilônia bíblica não existe mais. Sim. E até onde eu sei, se alguém puder me ajudar, não existe nenhuma Babilônia no mapa mundi, né? Não. E aí, de quem que Deus está falando? É uma Babilônia espiritual, né? É uma Babilônia espiritual. O versículo 19 fala: e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Toda a ilha fugiu e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. E aí a gente pode confirmar esse texto aqui com mais 2 textos, tá? Um é Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11, verso de número 7, porque aqui vai falar sobre as 2 testemunhas. Então fala aqui, ó: e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará, e jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E um outro texto também, Zacarias capítulo 14. Zacarias capítulo 14, que vai falar de um grande acontecimento que vai ter justamente nesse período em que Israel será sitiado. Fala aqui, ó, Zacarias capítulo 14, versículo do 1 ao 5. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém, e para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. Olha o terremoto aí. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Essas profecias, elas falam justamente desse período em que o anticristo vai cercar Israel, vai sitiar Israel, vai invadir algumas áreas de Israel, pessoas vão fugir. Naquele momento eles vão clamar a Jesus, porque eles já estão sendo evangelizados pelos 144 mil. Eles vão clamar a Jesus como seu Messias, e é nesse momento que Cristo volta, nesse momento que Cristo vem com a igreja arrebatada.
Cristo vem com os santos que estão nas bodas do Cordeiro. E aí diz aqui que os pés do Senhor, Ele vai descer com poder e grande glória, todas as nações verão. Por isso que todas as nações verão, porque eles estarão todos reunidos para a batalha. Todas as nações verão, Cristo descerá, e aí Ele vai descer sobre o Monte das Oliveiras. E diz aqui que o monte vai se fender no meio, aparecerá um grande vale, que é o vale do Megido, o vale do Armagedon, e ali acontecerá a chamada Batalha do Armagedon. Aleluia. Então, pastor, assim, esse fato, né, interessante, parece que a gente consegue observar as taças, né, que elas têm, como a gente já veio aqui mencionando, cada uma um destino. E ali está reservada também, ali como nós vimos, uma taça que vai cair no trono da besta, atingir, né, o anticristo ali, tem uma reservadinha lá para ele, né? Sim. Mas é interessante, né, porque quando a gente ouve essa palavra, né, Babilônia, como o pastor citou, é interessante porque aqui a Bíblia chama ela, no capítulo 18, de 1 a 3, e diz que vi outro anjo que descia dos céus e tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa: caiu, caiu a grande Babilônia, ela se tornou em habitação de demônios, antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura, detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo. Os negociantes da terra se enriqueceram. E diz também um outro texto assim: que o abelha e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta, e eles a levarão à ruína e a deixarão nua. Comerão sua carne, destruirão com fogo, pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que Ele tem, levando-o a concordarem em dar à besta o poder que eles têm para reinar, até que se cumpram as palavras de Deus. Aí diz que a mulher que você viu, né, que ele está tendo a visão da mulher sobre as 7 colinas, é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então ele vai nos dando, né, algumas fontes de informação, dizendo aqui que essa cidade é uma cidade poderosa, é uma cidade, essa Babilônia, ela é espiritual, mas existe um lugar, É o Vaticano. real, né? Um lugar pronto, assim, para, vamos dizer assim, um lugar que existe, né? Sim. E ele chama essa cidade de prostituta. Sim. E aí, né, só para a gente ir chegando aqui no caminho, a Bíblia compara o pecado da idolatria com a prostituição. Sim. Não é? Nós vemos lá Ezequiel a visão, a profecia de Aolá e Aolibá, quando Deus compara Judá e Israel com 2 prostitutas, porque foram para falsos deuses. E aí, para eu só cutucar a mão um pouquinho, senhor, Pedro, quando ele está escrevendo a sua carta, a primeira carta de Pedro, quando ele vai saudar os irmãos no finalzinho, ele diz assim: aquela que se encontra em Babilônia. Ele está falando a igreja, né? A igreja que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda como igualmente meu filho Marcos. Há quem diga que Pedro aqui está se referindo a Roma, não é? Porque pela história diz que Pedro estava neste momento em Roma. Sim. Ele está falando da igreja que estava em Roma. Então, pastor, tudo nos leva a entender que essa cidade que nós estamos falando aqui, essa grande prostituta, né, que a Bíblia se refere, é Roma, é o Vaticano. Sim. É isso que a palavra está nos direcionando. Vamos abrir o verbo, né? Vamos abrir o verbo. A gente sabe que o falso profeta, ele vai unificar a todas as religiões numa só, e vai apoiar o anticristo. Então, a proposta de governo do anticristo é a unificação global da economia, da política e da religião.
nós entendemos, não, nós vemos um grande esforço do catolicismo em promover o ecumenismo, que é justamente a unidade de todas as religiões, inclusive numa fala de fraternidade, né, de companheirismo, né, para que não hajam diferenças, né, porque somos todos filhos de um mesmo pai, enfim. Então essa é a fala da Igreja Católica, né, uma fala de ecumenismo, diferente, por exemplo, do islamismo. O islamismo prega o radicalismo, né? Ou você é por nós ou você é contra nós, né? E quem ensina essa unificação das religiões é a Igreja Católica. Tanto é que o Papa Francisco, um dos grandes esforços dele no seu papado é a unificação das religiões. Ele já recebeu líderes islâmicos, líderes shintoístas, budistas. Se você pegar na internet e entrar lá, você vai ver o esforço dele em promover essa fraternidade, essa mensagem de unificação. Tanto é que estava marcado agora para o dia 14 de maio, uma reunião onde ele ia reunir os líderes mundiais, principais líderes mundiais, no Vaticano. Estava marcado agora para o dia 14 de maio, para justamente promover uma educação global, para promover uma educação e um ensinamento de fraternidade para os jovens, uma nova visão para os jovens mundiais. Só que por causa da pandemia do coronavírus, essa reunião foi cancelada, foi transferida, se eu não me engano, para agosto ou setembro agora. Então, assim, falando bem claro, né, olhando para o contexto mundial e olhando para a Bíblia Sagrada, quem vai dar apoio ao anticristo é o Papa. E aí, queridos, a gente, né, eu cutuquei aqui um pouquinho o pastor Paulo. As pessoas não entendam a gente como se nós estivéssemos fazendo qualquer tipo de acusação. É o que está escrito. Sim. Não é? A Bíblia está escrito assim. Não é? É ela que nos revela tudo isso. Então, por que a gente entende tudo isso? Porque Pedro, ele já naquele tempo, ele já colocava essa Babilônia, né, já assim, dando essa conotação de Roma. E é interessante porque era o Império Romano que estava ali na época. E é interessante, né, pastor Paulo, porque a gente vai observar que a igreja, ela começou lá, né? Vamos dizer assim, o seu auge, né? A Bíblia, né? Ela foi estabelecida, todos os seus livros, por lá. E ao longo da história, isso não é invenção, é história. Você vai poder observar que, como aqui nós lemos em Apocalipse capítulo 18, a cidade que por muito tempo teve o seu luxo, seus comércios, né? E você vai observar no período negro da história, né? Mais ou menos aí por volta de quase 1000 anos, até que chegam os reformadores, a igreja dominou com uma forma até terrorista sobre a humanidade. Sim. E você vê aí em vários filmes que os papas, os bispos tinham muita influência até na questão dos reis da França, da Espanha, né? Nós vemos ali, por exemplo, a história da Inglaterra, ela conta isso, né? Houve uma rebelião da rainha da Inglaterra, né, contra o domínio da igreja, e ela foi até chamada de herege, né? Quase que, né, armaram uma trama para que ela fosse assassinada. Jesus. E você vai poder observar isso ao longo da história. Então, que nós não estamos aqui, né, para denigrir ninguém, mas é o que a Bíblia nos ensina. E o pecado da idolatria, diz a palavra do Senhor, é relacionado com a prostituição. É por isso que ela é chamada de grande prostituta. Sim. Né? Por isso que ela é aqui relacionada. E aí nós vamos observar que há um juízo reservado só para ela. Né? A celebração dos anjos, quando dizem, né, e louvam ao Senhor, porque ela caiu, porque ela foi destruída. Não é? Sim. Então a gente observar também isso, que haverá também esse tempo. E por que a gente está fazendo questão de falar isso, até dando uma live,
não é? Porque a palavra de Deus é clara: conhecereis a verdade vos libertará. As pessoas precisam, né, ouvir a verdade da palavra do Senhor. Com certeza. E diz aqui no capítulo 17, não sei se o senhor leu aqui, mas está falando assim: e a mulher estava vestida, versículo 4, 17:4 de Apocalipse. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Então, essa prostituição, ela fala de alguém que era para ser pura, alguém que era para ser casta, mas se corrompeu, mas se prostituiu. Hoje em dia, se você conversa com alguns padres, eles vão dizer que a igreja está acima da Bíblia. Eles vão dizer que a igreja está acima, porque você sabe que eu tenho um canal no YouTube, e às vezes eu posto alguns vídeos lá mostrando heresias dentro de livros apócrifos, chamados deuterocanônicos, e aí vira e mexe, aparece alguém lá nos comentários dizendo assim: não, a igreja está acima da Bíblia, foi a Bíblia que compilou a igreja, foi a igreja que compilou a Bíblia, né? Foi a igreja que pegou os livros e juntou para poder dizer que era a palavra de Deus. Então a igreja tem o poder, segundo eles, né? A igreja tem o poder de tirar, colocar, de dizer o que é certo, o que é errado, quando na verdade se corromperam, né? Se corromperam. E aqui, pastor, eu quero assim, rapidinho, nós estamos aqui naquele relógio de mais 5 minutos, para que os irmãos entendam, né, porque o que levou essa, né, a Roma, né, o Vaticano, se tornar essa prostituta, essa Babilônia espiritual. Então veja que isso aqui que eu vou falar rapidamente não é invenção, é história. Isso está na história. A primeira coisa é que no ano 304, logo no início, foi constituída a figura do Papa, porque muitos padres e bispos não se contentavam mais com seus títulos e resolveram ser chamados de Papa. E é interessante, né? Papa no italiano, né? Me ajuda aí, pastor. É pai, né? Pai. Não estou errando não, né? Não. E Mateus 23:9 diz assim: a ninguém na terra chameis vosso pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Jesus não está se referindo ao pai terreno, né? Porque todos nós temos pai. Então Jesus está se referindo à questão espiritual. A ninguém na terra deveremos chamar de pai. No ano 310 começaram a reza pelos mortos. Em 320 começou o uso de vela nas igrejas, que são usadas, né, para iluminar o caminho daqueles que já morreram. Em 325 Constantino construiu a igreja em Roma, num bairro nobre chamado Vaticano. E os bispos começaram a construir palácios em volta da igreja. E Vaticano vem da palavra vaticinar, significa profetizar, predizer. Então Vaticano significa profecia, significa predição. Em 381 os papas dão nome à igreja católica no império de Teodósio. Em 394 a igreja elimina o culto cristão e instituiu a missa, que para muitos e muitos anos era celebrada em latim, para que as pessoas não pudessem ter acesso à palavra de Deus. No ano 416 a igreja começou a batizar os bebezinhos, e ela inventa então um lugar chamado limbo, para que os pais, né, o medo era o que? Batize suas crianças, porque se a criança morrer pagã, sem batizar, ela vai ficar num lugar chamado limbo. O que é o limbo? Um deserto que ela vai vagar sozinha pelo resto da eternidade. E aí as pessoas que não tinham conhecimento iam fazer o quê? Corriam lá e batizavam suas crianças. No ano 431 a igreja constituiu o culto a Maria, a mãe de Jesus. Em 503 ela inventou o purgatório,
criado com a intenção financeira, onde começaram a missa em favor dos mortos. Em 787 começaram o culto às imagens. Em 830 começou o uso de ramos e da água benta. Em 933 a igreja começou a inventar os santos. No ano 1184 houve a Inquisição, o período mais negro da história, aonde se a igreja achasse que qualquer mulher, por ser cristã ou não confessar a igreja, poderia ser chamada de bruxa, e ela era queimada viva, em praça pública. Sim. Em 1190 começou então a venda de perdão em troca de dinheiro, no papado do Papa Leão X. No ano 1200 substituíram a Santa Ceia pela hóstia e proibiram o povo de participar do vinho. Em 1476 o Papa Sisto IV colocou no papel que o purgatório existia. No ano 1546 foi introduzido os livros apócrifos na Bíblia. E Jesus disse, no finalzinho de Apocalipse: ai daquele que acrescentar uma vírgula ou um tio à minha palavra. Imagina livros, Sim. Deve ter bastante tio e vírgulas aí, No ano 1846 o Papa Pio IX disse que a leitura da Bíblia é uma peste, e reafirmou isso em 1864. No ano 1854 criou o dogma da Imaculada Conceição, que dizia que Maria continuava virgem. No ano 1870 o Papa colocou uma coroa na cabeça e falou: sou infalível. E 1 João 1, 8 a 10: se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. E no ano 1950 o Papa Pio XII declarou através de documentos, seguindo a infalibilidade papal, que Maria subiu ao céu. Então a gente vai vendo, pastor, que ao longo da história, e isso de geração em geração, que ficam inculcado em muitas pessoas, se vê a dificuldade de se aceitar outro ensino. Sim. Do que mesmo tendo a Bíblia na mão, a dificuldade de se entender o que a palavra diz. Pastor, só para a gente encerrar, queria pedir para o Daniel colocar Apocalipse 13 e 11, que vai falar aqui do falso profeta. Eu vou ler esse texto aqui, eu vou só fazer um comentário para a gente pensar. Vocês ir embora pensando nisso aqui. Fala assim, e vi da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Então essa besta aqui, a que subiu da terra, é o falso profeta, que vai dar poder ao anticristo, tá? Só que ele está falando que essa besta que ele viu, João está vendo na visão, esse monstro que subiu da terra, tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro. Chifre na Bíblia fala de poder, de autoridade. 2 chifres, 2 figuras de autoridade, que eram chifres semelhantes aos de um cordeiro. Aí eu pergunto, um papa só se reelege ou só se é colocado no poder quando o outro morre, não é? Por que nós temos 2 vivos? Duas figuras de poder semelhantes a um cordeiro, mas que falava como um dragão. É só para a gente sair daqui pensando. 2 figuras de autoridade. Chifre fala de autoridade, chifre fala de poder, tá? Então o falso profeta, tá? Na figura que João vê, diz aqui que essa besta tinha 2 chifres semelhantes a um de cordeiro, ou seja, são 2 figuras de autoridade que falavam como um cordeiro. Aliás, semelhantes a um cordeiro, mas que falava como um dragão.
Bom, eu já mostrei para o pastor alguns vídeos do atual Papa dizendo que a cruz foi o fracasso de Cristo. A cruz foi o fracasso de Cristo, mostrando a Bíblia Sagrada e dizendo: aqui está o fracasso de Deus. Só procurar na internet. Tinha semelhança de um cordeiro, mas falava como um dragão. É só para pensar. É verdade. Então, que tudo isso até tem uma pergunta aqui, pastor, na nossa live, né? A nossa irmã Gemima, né, comenta que ela acredita que nós somos a geração do arrebatamento. Eu também. E ela pergunta, né, se a gente acredita que todos os sinais já se cumpriram, né? Pelo que a gente vê, a maioria deles, né? Nós estamos, né, como nós começamos essas lives aqui, a nossa palavra foi essa: nós estamos vivendo isso. Nós estamos vendo, ou seja, eles estão à nossa vista, mas nós estamos fazendo de cegos. Porque o que é interessante, né, pastor, todas essas coisas que o pastor chamou a atenção, é que essas coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos. Não só a questão dos sinais, mas a questão também de tudo aquilo que vai levar, né, a questão do reino do anticristo. A questão que vai levar tudo isso que nós estamos falando que vai acontecer. Elas estão acontecendo no mundo obscuro. Sim. Vamos dizer assim, andando paralelamente a tudo aquilo que a gente está vendo, só que a gente não está percebendo. Por quê? Porque é o que Jesus disse, né? Nós estamos olhando para tanta coisa, né? Vendo tudo isso. Aí vamos voltar lá para Marta e Maria, né? Nós estamos cheios, nós vendo o mundo de Marta, e as Marias estão ficando cada vez poucas, né? As 10 virgens, né? Dormiram todas. E aí é interessante a gente notar que a igreja, que deveria estar se preparando para a volta do noivo, não está. Mas o mundo das trevas, vamos chamar assim, está se preparando para a chegada do anticristo. Sim, com certeza. O mundo das trevas está se preparando para isso. E aí, só para completar o raciocínio aqui, o pastor falou, nós que falamos da questão, né, da Babilônia, de Roma e tudo mais, mas não podemos esquecer que no meio de tudo isso também existe uma seita, que é a maçonaria, que também tem a mesma prerrogativa de ecumenismo, né? Aceitamos todo mundo aqui, e aí se leva também para esse lado. Pastor, a Bíblia fala que na história das 10 virgens, todas elas adormeceram, todas elas dormiram esperando o noivo chegar. Mas fala assim que à meia-noite ouviu-se um grito: aí vem o esposo. Saíram ao encontro e elas acordaram. A diferença é que 5 delas estavam com azeite acabando e 5 delas tinham azeite na reserva. Essa era a única diferença. Essa pandemia que a gente está vivendo, pastor, que nunca na história da humanidade, já houve outras pragas. A gente sabe que houve a gripe espanhola, a peste bubônica, houve outros períodos de pandemia, mas não como esse que a gente está vivendo, que atingiu todos os continentes. Países de todos os continentes do planeta passaram por esse momento, e outros estão passando, como o Brasil, que está no meio, né? Alguns já passaram, a onda já passou, já desceu, e as pessoas agora estão apenas contabilizando os prejuízos financeiros e econômicos. E o Brasil ainda está dentro da onda ainda, né? Mas nunca na história da humanidade houve uma pandemia dessa magnitude. Eu tenho certeza, pastor, que isso que a gente está vivendo é o clamor da meia-noite. É o clamor dizendo: aí vem o esposo. Acorda, igreja, acorda. Agora, amém. O que vai fazer a diferença é quem vai estar com azeite. Aleluia. Que nós já estamos chegando às 9h10. E aí, né, é muito bom a gente falar sobre esse assunto, e a gente acaba querendo esticar um pouquinho mais, né?
mas não queremos cansar os irmãos. Pastor, eu quero dizer, eu já tinha comentado com o senhor alguns dias atrás. Sexta-feira que vem nós vamos ter um assunto aqui meio tenebroso. Nós vamos falar do inferno. Pode ser? Então, próxima sexta-feira nós vamos falar a respeito do inferno. Vai mesmo? Vamos. Se Jesus não nos chamar até lá, na sexta-feira que vem nosso assunto será o inferno. O que a Bíblia fala sobre o inferno? Há quem diz que Jesus falou mais do inferno do que do céu, né? No Novo Testamento, nos Evangelhos. Então a gente vai estar vendo aqui, queridos. Então vamos aproveitar aí também, né, a questão do que nós estamos falando aqui da grande tribulação e tudo mais. E aí a gente vai estar aqui falando um pouquinho sobre o inferno, porque assim como existe o céu, querido, você que me ouve, a outra certeza que nós temos é que também existe o inferno. E aí que nós estamos aqui com esse intuito, né? Eu sempre tenho falado isso todas as sextas-feiras, de pregar a palavra do Senhor aqui nesse formato um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados, mas a intenção é alertar, é despertar, queridos. Por isso que Jesus ele deixa bem claro: conhecereis a verdade vos libertará. E nós precisamos levar essa verdade. Não devemos temer qualquer coisa. E nós devemos então assim estar prontos para o dia da volta do Senhor. Então você que está nos ouvindo neste momento, ou você que de repente vai ouvir essa mensagem posteriormente, se você que está afastado do caminho do Senhor, ou você que ainda não recebeu Jesus no seu coração e não colocou Ele como Senhor e Salvador exclusivo da sua vida, entre em contato conosco. Nós queremos orar por você e queremos que o seu nome também esteja escrito no livro da vida, para que você não seja necessário de passar por nada do que nós estamos falando aqui. Você que começou a assistir esse estudo hoje, todos os nossos estudos de todas as sextas-feiras estão no nosso canal no YouTube. Você pode pegar lá todas as sequências, todas as sextas-feiras, desde o início, estão lá. Se inscreva em nosso canal e esteja ali revendo cada uma dessas mensagens, para que você possa então estar aí. Se você perdeu alguma coisa no meio do caminho, está então aí se enquadrando, né? E se colocando então aí na cronologia, no tempo certo de todas as coisas que estão para acontecer. Deus abençoe os irmãos que aqui estão conosco: Daniel, Ari, Isaías, Karine, Sônia, irmã Diva, irmã Mari, irmão Pedro. Mais uma vez obrigado, pastor Paulo, pela sua prestatividade. É uma honra sempre ter o senhor aqui conosco, viu? Nós estamos muito agraciados pelo senhor estar aqui compartilhando o seu conhecimento conosco. Fique de pé. Alguém? Desculpe, irmã, perdão, eu falhei. Pode falar. Aqui é rapidinho. Aqui o quarto flagelo e o quinto flagelo, que fala que os homens se queimarão com imenso calor. E lá no quinto fala: as trevas, os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Tá, aí o Senhor fala aqui: e nem se arrependeram para lhe darem glória. Quer dizer que se eles aqui tivessem se arrependido, pedido misericórdia e se arrependido do pecado deles, o Senhor teria salvo eles aqui. Aí fica assim, né, até uma dúvida que eu tinha comentado com o pastor Paulo, porque você vê que no primeiro selo fala que vai em cima das pessoas que têm a marca da besta. Então a gente comentou aqui: se as pessoas que têm a marca, elas vão ter salvação? Mas aí eu acho que está mais no sentido, minha Mari, deles não se arrependerem, porque é mais ou menos o que aconteceu com o faraó no Egito. Ele via os sinais da glória de Deus, mas o coração permanecia endurecido. Olhando friamente o texto, dá-se a entender que se as pessoas tivessem se arrependido, poderiam ser salvas. Mas uma vez que essas pessoas, por isso que nós vemos aí, acho que foi no
no terceiro, no quarto selo que nós vimos, né? Que há o sinal no céu das almas, que João vê o mar de vidro, né? Antes de abrir as taças, né? Nós vimos ali o mar de vidro e o fogo, ele viu as almas, e esses foram os que venceram a besta. Não venceram, não porque foram lá, combateram ela, né? Derrubaram ela, que é negócio todo. Venceram porque resistiram a não receber a sua marca. Então nasce o entendimento que as pessoas que já foram marcadas, elas não venceram, elas cederam à besta, ao anticristo. Então por isso elas não vão ter mais salvação. E aí você observa, o fato delas poderem ter se arrependido não quer dizer que elas iriam ser salvas, não é? Então a gente pode entender isso, porque elas já receberam, elas cederam, né, à pressão e receberam a marca da besta. Pode ser até que elas teriam se arrependido, mas não haveria mais salvação, porque elas foram marcadas. Mas a Bíblia diz que o coração do homem é tão endurecido, não é? Que ele não, mesmo assim, não se arrepende do mal que ele fez. E aí nós vemos, como o pastor leu na última taça, né, do sexto, né, que o diabo sai para enganar as nações, para reunir as pessoas. Você vê, a pessoa passou por tudo aquilo que passou, e mesmo assim ainda vai lá na porta ainda para guerrear com Jerusalém, para poder, né, ainda ser enganada pelo diabo. Então veja como o coração do homem, como a palavra de Deus, ela é maravilhosa, é enganoso e é propenso para o mal, não é? Espero assim ter tirado a dúvida da irmã. Desculpa, irmãos, eu esqueci de perguntar. Mais alguém quer tirar alguma dúvida? Alguns, né? Tem pessoas que alguns dizem que representa a igreja também, né, pastor? Algumas. Há algumas correntes, né, que também tem essa visão de que dizem que a mulher é a igreja, né, e representava a igreja também. Algumas não somente os judeus. Então vamos entender o seguinte, né? A igreja arrebatada, ficou muita gente que conhecia a palavra de Deus, né? Porque tem até uma piadinha de crente, né? Quando Jesus voltar, quem vai ficar feliz, né? Aí um monte de gente levanta a mão, fala assim: eu não vou ficar, né? Eu vou subir, né? Quem vai ficar triste. E aí essas pessoas, né? Então vamos supor que muitos cristãos vão ficar aqui no arrebatamento. São as 5 virgens loucas. Então vamos colocar que essas pessoas, né, elas serão uma resistência ao Cordeiro. Então é claro que ao anticristo, perdão. E durante esse período o anticristo vai implantar então a obrigação de se ter essa marca. E aí essas pessoas vão ter que se isolar no mundo, vão fugir, porque diz a palavra que vai chegar um tempo que ele vai perseguir essas pessoas. Então é por isso que aí João vê as almas, porque elas morreram. Então você imagina que o anticristo vai persegui-las para forçá-las a receber aquela marca, forçarem elas a negarem a Jesus. Elas vão: não, eu não quero. É por isso que a gente diz, né, que hoje nós podemos ser salvos pela graça e pelo sangue de Cristo. Durante a grande tribulação, essas pessoas vão ter que ser salvas pelo seu próprio sangue. Elas vão ter que derramar o seu próprio sangue, ou seja, dar a sua própria vida. Porque se elas cederem, é por isso que nós vamos encaixar com a pergunta da Mari. Porque essas pessoas cederem e receberem a marca, mesmo sabendo que aquilo ia acontecer, ou seja, elas negaram a Cristo. Então essas pessoas então que João vê que morreram, são aquelas que o anticristo perseguiu. Podem ser, né, os judeus, alguns judeus, ou como podem ser também muitas pessoas, os cristãos, que conhecendo a palavra de Deus, vão entender então que não devem receber a marca, e aí elas vão ser martirizadas, serão perseguidas e mortas. Amém? Mais alguma dúvida que os irmãos queiram? Aproveita.
Depois também, que não tem problema, pode mandar no WhatsApp. Se o pastor não souber, a gente manda lá para o pastor Paulo. A gente faz uma conferência aí, não tem nenhum problema, tá bom? Que nós estamos aqui para ajudar. Algumas horas já avançam. Deus abençoe vocês, querido. Tenham uma boa noite de sono, um bom descanso. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo sem nenhum medo, tá bom? Pode apertar o dedão lá no compartilhar assim que nós ministrarmos a bênção apostólica. Vou convidar o Isaías para fazer isso aqui para mim. Vem cá orar, querido, ministrar a bênção, e assim todos nós vamos embora para casa debaixo da presença do Senhor. Domingo de manhã, escola bíblica dominical. Não faltem na escola dominical. Não faltem aqui, ou também não faltem na sua casa. Não é porque está frio que é para você dormir até 10 horas da manhã no domingo, não. Acorda cedo, toma seu café, pode ir até dobrado, enrolado no cobertor, mas esteja aí atento a ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. Faz uma para o Senhor. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado nesta noite, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, ó Pai, por cada um que dispôs de estar aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Aqueles que estão assistindo através da live, Senhor. Só vem nos fortalecer nessa noite, Senhor. Que Teu Espírito Santo nos consola. Que Teu Espírito Santo nos capacita a cada dia, Senhor. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor nos ajudou e continua nos ajudando, Senhor. E que nessa noite, Senhor, o Teu nome foi exaltado, foi glorificado, foi engrandecido o Teu nome, Senhor, porque toda a honra e toda a glória dada a Ti. Despeça a Tua igreja também por debaixo das Tuas mãos poderosas, Senhor, livre de todo o mal, Senhor, e dá uma noite tranquila, Senhor, em nome de Jesus, amém. Estende Tuas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todo, não só hoje, mas para sempre. Diga tudo junto, amém.